começando nesta segunda-feira, 2 de abril, mais um Jornal da História, com as principais notícias sobre o período romano. Hoje nós vamos falar sobre as obrigações do direito civil romano, comparando eles com a nossa atualidade. Quem vai contar um pouco pra gente sobre isso é a Maria e As obrigações no direito romano. A palavra obrigação tem origem latina e reflete uma relação de ligação, um vínculo entre coisas ou pessoas. No plano jurídico, partimos da palavra ligatio para obligatio, um compromisso assumido no presente que se deve ser cumprido no futuro. Nas Institutas de Justiniano, encontramos a definição de obrigação como um vínculo, ou seja, um vínculo entre duas pessoas, podendo coagir a outra a solver, liquidar uma determinada prestação. Temos duas espécies de obrigações, as civis, ou seja, estabelecidas pelas leis, ou pretorianas, que surgiram no poder jurisdicional do pretor, também denominadas honorárias. Os elementos que constituem a obrigação são: o sujeito ativo, trata-se do creditor ou réus credente; o sujeito passivo, o debitor ou réus debende, ou devedor, aquele sobre quem recai a obrigação; o objeto da obrigação, o debitum, ou o que é devido, o ato que o devedor deve praticar ou abster-se de praticar em favor do credor, para que a obrigação se cumpra. Este objeto se desdobra em 3 formas verbais: dando, ou obrigação de dar, ou seja, de transferir a propriedade de uma coisa, datio; a facere, obrigação positiva, praticar determinado ato; ou non facere, obrigação negativa, não praticar determinado ato. Praestare, prestar, fornecer uma prestação, entregando a coisa ao credor sem transmitir-lhe a propriedade, como no depósito e na locação. O objeto da obrigação pode ser recerta ou res incerta. A coisa é certa quando está individualizada ou quando se pode determiná-la por sua natureza, qualidade ou quantidade. A coisa incerta não está individualizada ou especificada em sua natureza. E por último, para fechar os elementos da obrigação, temos o vínculo jurídico, o laço que une o devedor ao credor, obrigando o primeiro a cumprir a obrigação pactuada e, ao mesmo tempo, permitindo que o sujeito ativo exerça o direito de coagir o sujeito passivo a praticar o ato. Agora fala-se da classificação de sujeitos, objetos e efeitos. Os sujeitos são divididos em credor e devedor. Mais de um devedor, prestação repartida entre eles, e mais de um credor, cada um tem direito ao quinhão dividido em contrato. Os objetos são divididos em obrigações alternativas, facultativas, certas, incertas, divisíveis e indivisíveis. A alternativa, o devedor deve realizar uma dentre 2 ou mais prestações presentes na obrigação. Facultativa, o devedor é obrigado a realizar apenas uma prestação. Nas certas, obrigam o sujeito passivo a entregar ao sujeito ativo uma soma em dinheiro. Nas divisíveis, permitem que a prestação seja fracionada, e indivisíveis não permitem fracionamento. Os efeitos têm as obrigações unilaterais e bilaterais. A unilateral fixa obrigações para apenas uma das partes, e a bilateral obrigam ambas as partes. Para falarmos de contratos reais, precisamos saber que, para a validação dos mesmos, necessitam de um acordo entre os contratantes, denominado conuentio, e da efetivação da res. Atualmente, os contratos reais comparam-se à locação, isto é, quando o contratado disponibiliza bens através do comprometimento de serviços por um prazo determinado ou não ao contratante. O contrato mútuo, do latim, deriva-se da palavra mutuum ou mutuidatio e pertence aos contratos unilaterais, onde uma parte transfere a propriedade da coisa a outrem. Este exige que a coisa seja material para ser entregue.
Atualmente, estabelecido no artigo 586 do Código Civil, resulta no empréstimo de coisa fungível ao recebedor, onde o mesmo deverá retornar ao mutuante coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, que por meio do contrato mútuo transfere o domínio do objeto ao mutuário. Fidúcia. Trata-se do contrato em que o fiduciário recebe do fiduciante a propriedade de coisa infungível, detendo-lhe a posse até o incremento de uma condição, que podia ser devolução da coisa ou uma destinação específica. Esse compromisso se caracterizava como nundum pactum, ou pacto nulo, ou seja, desprovido de actio, força coercitiva. Assim, o fiduciante tinha que confiar no fiduciário, pois não existia ação cabível para coagi-lo a cumprir o pacto. A fidúcia foi aplicada para a satisfação de diversas finalidades. Fidúcia cum creditor destinava-se para garantir uma obrigação. Fidúcia cum amico transferia a propriedade de uma coisa a uma pessoa leal. Constituição de depósito. Antes do reconhecimento desse contrato, o fiduciante transferia a propriedade de uma coisa ao fiduciário para guardar e restituir decorrido prazo determinado ou a pedido do fiduciante. Constituição de comodato. Antes desse contrato ser reconhecido, o fiduciante transferia a propriedade de uma coisa ao fiduciário para usar e restituir decorrido prazo fixado ou depois da utilização prevista. Comodato. Temos a entrega de uma coisa inconsumível, que pode ser móvel ou imóvel, do comodante ao comodatário, para que esse último faça uso dela por algum tempo e depois a restitua ao comodante. No comodato temos algumas ações. Actio comodati directa, do comodante contra o comodatário para que esse último cumpra a obrigação de restituir a coisa. Actio comodati contrária, nos casos em que o comodante se recusar a cumprir suas obrigações de natureza eventual, no qual deveria indenizar prejuízos sofridos pelo comodatário em decorrência de dolo do comodante. Atualmente, o contrato de comodato, visto como empréstimo de coisas não fungíveis, está previsto no artigo 579 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002. O depósito é o contrato pelo qual o depositante entrega ao depositário coisa móvel infungível para que este aguarde e restitua quando requerido. Deve o depositário responder pela perda ou dano à coisa, se houver dolo ou se houver culpa lata, que absolve o dolo. O direito romano previa o depósito regular, necessário, irregular e o sequestro. No depósito regular, o depositário deverá devolver exatamente a própria coisa depositada. No depósito necessário, alguém é constrangido a se tornar depositário em face da situação excepcional, como uma calamidade pública ou até mesmo privada. No depósito irregular, é o contrato através do qual o depositante transfere a propriedade de coisa fungível ao depositário, que se obriga a restituir quando requerido, coisa da mesma espécie, quantidade e qualidade da que lhe foi entregue. O sequestro se dá quando duas ou mais pessoas entregam uma coisa em depósito a outrem, que deverá restituí-la a quem alcance uma determinada condição. O contrato de depósito está situado entre os de empréstimo, disciplinando entre os artigos 627 e 652 do Código Civil de 2002. E o último contrato que temos entre os contratos reais é o de penhor, que é o contrato pelo qual ocorre a transmissão da posse de uma coisa móvel ou imóvel com vistas a garantir uma obrigação pré-existente assumida pelo devedor. Deve o credor conservar a coisa sem usá-la, com exceção se houver convenção em contrário, e restituir a coisa, assim que a obrigação se extinguir. Caso o credor recusasse a restituir a coisa ao devedor, após o cumprimento da obrigação, pode-se sancionar uma actio in factum. O instituto jurídico do penhor encontra-se previsto no Código Civil Brasileiro na parte destinada aos direitos reais, artigo 1225, inciso 8. Os contratos consensuais são práticas obrigacionais que se cumprem pela simples concordância das partes, ou seja, não precisam ser escritos. Esse tipo de procedimento foi muito usado no período romano. O primeiro exemplo de contrato consensual é o de compra e venda, no qual
possuía um vendedor e um comprador. O primeiro compromete-se a transmitir alguma coisa ao outro, em troca de dinheiro. Quanto às obrigações do vendedor, ele devia preservar a coisa até o momento da entrega ao comprador. E as obrigações do comprador é pagar o vendedor mediante a entrega de posse da propriedade. Ademais, tinha que reembolsar o vendedor pelos gastos de conservação do bem, caso não fosse entregue anteriormente por sua culpa. Hoje em dia, ainda existem os contratos de compra e venda. Porém, essa transição deve ser escrita e registrada em cartório. Somente assim haverá a transferência legal e o comprador torna-se o proprietário. Mandato é o contrato no qual o mandante encarrega alguém de cumprir de forma voluntária ou gratuita uma atividade em seu favor ou de terceiro. O procurador é, em síntese, o administrador permanente dos negócios de outrem. As partes firmam um acordo de vontades no mandato, por meio de uma declaração expressa ou mesmo tácita, pessoalmente, por meio do mensageiro ou por carta. O objeto do mandato deve ser lícito, possível e determinado. Deve consistir na prática de um negócio jurídico, um ato ou um conjunto de atos materiais. O ato deve ser gratuito, porque assim ele reconhece o mandato de outros institutos jurídicos, como a gestão de negócios. O mandatório deve cumprir fielmente o mandato, respondendo pelos atos dolosos que praticar causando lesão. Deve prestar contas ao mandante, devendo comprovar o cumprimento fiel do mandato, havendo descumprimento parcial ou total. O contrato sociedade. No contrato de sociedade, duas ou mais pessoas obrigam-se a empreender bens ou esforços em comum, visando o resultado financeiro favorável a todos. É contrato celebrado em razão das pessoas, e assim deve subsistir enquanto houver interesse mútuo. São requisitos do contrato de sociedade a vontade das partes, ressaltando-se a natureza consensual do instrumento. Os sócios têm entre si algumas obrigações que decorrem do contrato de sociedade, dentre elas a divisão dos lucros e das perdas, e a garantia mútua contra vícios redibitórios ou evicção. No direito romano, diferentemente do direito moderno, não temos no contrato de sociedade a formação de uma terceira pessoa, a pessoa jurídica que cria personalidade própria, distinta dos seus sócios. O contrato de sociedade pode ser extinto com a morte de um dos sócios, não podendo haver sucessão pela redução drástica da capital, com a falência de um dos sócios. O contrato, chamado locate conductio, é conhecido como locação de empreitado. Ele tinha como finalidade regular a ação de atividade das pessoas que se comprometiam a fazer a locação de serviços ou aluguel de coisas em troca de um pagamento. Ele é dividido em 3 tipos. Locatio rei, locação de coisas. Por este contrato, o locator oferecia seus produtos desde que o conductor se comprometesse que haveria o pagamento da utilização da determinada coisa. O valor do aluguel deveria ser determinado. Locate conductio operarum. Este era o contrato que ficava responsável por estabelecer as condutas a serem tomadas pelos conductos e locator a respeito da locação de serviço por meio do pagamento. Era exercido por homens livres. Pode-se relacionar esse contrato com a relação de contrato do emprego atualmente. E também temos locatio operis faciente. Era o contrato relacionado à execução de obras. Nesta relação, o conducto ficava responsável de trabalhar na construção de uma obra e o locator tinha a obrigação de retribuir. O locator fornecia ao conducto ferramentas para que ele pudesse realizar o seu trabalho, mediante o pagamento de tal serviço. Atualmente, o contrato conductio é conhecido como contrato de prestação de serviço, respeitando sempre as leis trabalhistas conforme é descrito no artigo 593 do Código Civil. E agora, dentre todas essas informações, nós vamos compará-las com a atualidade. Bianca e Jaime, é com vocês!
Nesse momento, será mostrado a principal modificação do direito romano para o direito nos dias atuais. Como já citado, nesta época, surge a primeira ideia de vínculo entre dois sujeitos por meio da ligação contratual. Vale destacar as punições exercidas caso houvesse o descumprimento do contrato. Tais punições eram baseadas na Tábua 3, documento antigo pertencente à Lei das 12 Tábuas, no qual ordenava que o devedor respondia pela dívida com seu próprio corpo, podendo ser vendido como escravo ou retalhado entre os devedores. Desse modo, o direito contemporâneo não admite punições tão severas ao ponto de violar a dignidade humana. Hoje, o contrato traz suas próprias considerações, caso haja o descumprimento do mesmo, respeitando os princípios dos direitos humanos estabelecidos pela Constituição Federal. As penalidades exercidas ficaram mais brandas devido à evolução do direito obrigacional romano ao longo dos séculos. Nota-se que o direito romano, vindo de um berço com formalismo excessivo, durante sua modernização ao passar do tempo, foi capaz de observar as necessidades do povo, visto que o modelo primário já não era mais suficiente para atender às carências de uma sociedade avançada. Claro, isto foi fruto de muita luta das classes. Com isso, os pactos nus passaram a ser reconhecidos como contrato. Logo, isto gerou as obrigações bilaterais e recíprocas. Complementa-se também que, assim como o direito contemporâneo tem uma ampla base no direito romano, fez-se necessário a criação de obrigações que fossem mais específicas a determinados casos por conta dos novos tipos de relacionamentos contratuais que foram estruturados devido à intensa modernização e informatização do mundo. Esse foi o Jornal da História. Tenham todos uma boa tarde e uma excelente semana. Obrigada!